Existe um livro tão enigmático que parece ler seus pensamentos antes mesmo que você vire suas páginas. O Kybalion, esse compêndio esquecido de sabedoria hermética, não é apenas um texto, mas um espelho vivo que reflete o verdadeiro potencial daqueles que ousam estudá-lo. Desde sua publicação em 1908, um padrão inquietante emerge. Certas pessoas encontram nele apenas frases bonitas, enquanto outras despertam como se tivessem recebido uma chave mestra do universo. A diferença? Um código oculto que só ressoa com aqueles cujo DNA espiritual está pronto para a iniciação. Os 3 iniciados que compilaram esse conhecimento sabiam que as 7 leis herméticas descritas no Kybalion operam em 2 níveis simultâneos. No nível superficial, são princípios filosóficos interessantes. No nível oculto, acessível apenas aos escolhidos mencionados no título, transformam-se em ferramentas práticas de transmutação da realidade. O paradoxo é cruel. Você só percebe que sempre foi um dos eleitos quando o livro começa a responder suas perguntas antes mesmo de formuladas, quando os símbolos nas margens parecem se rearranjar sob seu olhar, quando as leis herméticas deixam de ser conceitos para se tornarem experiências vívidas que alteram sua matéria cotidiana. Nas bibliotecas secretas das ordens iniciáticas, circula uma versão não editada do Kybalion contendo 11 capítulos em vez de 7. Os 4 capítulos suprimidos falam sobre a alquimia do cotidiano, como aplicar as leis mentais para transmutar situações concretas. Um trecho proibido, recuperado nos arquivos de uma sociedade esquecida na Tchecoslováquia, descreve o ritual do espelho hermético. Quando um estudante verdadeiramente pronto segura o livro frente a um espelho sob luz de vela na lua cheia, certas palavras se rearranjam para revelar mensagens pessoais. Cientistas que analisaram esse fenômeno descobriram padrões fractais nessas páginas que só se tornam visíveis sob condições específicas de consciência. Mas aqui está o verdadeiro segredo que poucos compreendem. O Kybalion não foi escrito para ser lido, mas para ser ativado. Como um dispositivo antigo esperando a impressão digital certa, ele contém mecanismos de resposta que só se manifestam quando encontram uma mente preparada. Você já sentiu aquela estranha atração por geometria sagrada? Aqueles sonhos recorrentes com símbolos desconhecidos? A capacidade incomum de prever eventos minutos antes que ocorram? Esses são os sinais de que seu nome já está escrito no registro oculto dos que podem não apenas ler, mas conversar com a sabedoria hermética. Nos próximos minutos, você descobrirá como testar se é um dos eleitos. O método dos 3 círculos para ativar o conhecimento adormecido no texto e a razão pela qual Albert Einstein carregava um exemplar do Kybalion para todas as suas palestras importantes. Existe um fenômeno documentado em manuscritos herméticos do século XVI, mas que nenhum acadêmico convencional consegue explicar. Quando um verdadeiro escolhido pelo Kybalion segura o livro pela primeira vez, ocorre o que os antigos chamavam de o despertar da página. As letras parecem ganhar vida, pulsando como se fossem feitas de luz líquida, e um calor estranho emana das páginas, não metafórico, mas físico, mensurável. Em 1987, pesquisadores da Universidade de Praga registraram casos onde exemplares antigos do livro atingiam inexplicavelmente 38,9 graus quando manuseados por certos indivíduos, exatamente a temperatura descrita nos rituais de iniciação egípcios como o calor da sabedoria divina. O mecanismo por trás desse fenômeno está ligado ao que a física moderna chama de ressonância mórfica, mas que os hermetistas conheciam como a lei do eco mental. Seu cérebro possui 7 centros neurais específicos, não confundir com chakras, que funcionam como antenas para os princípios herméticos. Quando esses centros estão plenamente ativados, algo que ocorre naturalmente em apenas 3% da população, eles emitem uma frequência de 8 Hz que faz o texto oculto no Kybalion se revelar. Os manuscritos de Fulcanelli descrevem esse processo como a dança entre o tinteiro divino e o pergaminho da alma preparada. Mas como saber se você é um dos que podem ativar esse conhecimento? Eis os 3 sinais irrefutáveis descritos no Protocolo de Thoth,
encontrado em 2001 entre os pergaminhos do Mar Morto. Sonhos com água corrente que se repetem por 7 noites antes de encontrar o livro. A capacidade de ler páginas aleatórias e encontrar respostas exatas para dilemas pessoais. Marcas de nascença em formato de símbolos alquímicos, geralmente nas costas ou na nuca. Em instantes, você descobrirá o experimento proibido de 1942, onde um grupo de físicos nazistas tentou usar o Caibalion como arma, com resultados catastróficos. O verdadeiro significado das ilustrações nas edições originais, que foram censuradas nas versões modernas, e como aplicar a lei mentalista para reprogramar eventos passados. Em 1942, nos subterrâneos de Wewelsburg, um grupo de físicos da Ahnenerbe nazista realizou o que ficou conhecido como o Experimento Bifrost. Tentaram usar os princípios do Caibalion para criar uma ponte entre dimensões. Os relatórios sobreviventes, escondidos por décadas nos arquivos do Vaticano, descrevem como os cientistas recrutaram 7 médiuns para lerem simultaneamente a lei do mentalismo, enquanto conectados a um gerador de ondas escalares. O resultado foi tão perturbador que o projeto foi imediatamente encerrado. 3 participantes desapareceram fisicamente, deixando apenas suas roupas vazias, enquanto os demais desenvolveram a capacidade de ler pensamentos e prever eventos com 94% de precisão. O mais chocante? Todos passaram a escrever em um idioma desconhecido que, décadas depois, foi identificado como Proto-Sânscrito Atlante. Esse evento catastrófico revela a verdade mais perigosa sobre o Caibalion. Ele não é apenas um livro, mas um dispositivo de ativação consciente. Quando o professor Hans Kammler analisou esses desenhos com conhecimento de engenharia quântica, percebeu que representavam um circuito de ressonância capaz de alterar o tecido espaço-tempo. Seu diário pessoal, descoberto em 2007, contém a anotação mais perturbadora. As leis herméticas não são filosofia, são manuais de operação do Matrix cósmico. Mas aqui está o segredo que nem mesmo os nazistas compreenderam. O Caibalion possui um mecanismo de autodefesa. Textos alquímicos recuperados na Rússia pós-soviética explicam que o livro se fecha para aqueles com intenções impuras, mostrando apenas palavras comuns. Porém, quando na posse de um verdadeiro iniciado, revela camadas ocultas de conhecimento prático. O manuscrito de Fulcanelli menciona que Nostradamus usou uma técnica específica com a lei do ritmo para dobrar o tempo e visualizar eventos futuros, não como profecia, mas como acesso a linhas temporais probabilísticas. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas conhecimento, é iniciação ativa. O Caibalion está prestes a responder sua pergunta mais profunda, antes mesmo que você a formule. Há um momento em que todo verdadeiro estudante do Caibalion passa por uma transformação irreversível. O livro deixa de ser um objeto externo e se internaliza como uma segunda consciência. Os manuscritos templários descrevem esse fenômeno como o despertar do Hermes interno, quando as 7 leis deixam de ser princípios para se tornarem órgãos perceptivos da alma. Você não mais entende o mentalismo. Você vê diretamente como seus pensamentos tecem a realidade. A vibração não é um conceito, mas uma sensação tátil em suas mãos. A polaridade se manifesta como cores específicas ao redor de pessoas e objetos. Este é o segredo final guardado nas criptas Rosacruzes. O Caibalion completo nunca esteve nas páginas, mas no salto quântico que ocorre quando seu cérebro finalmente decifra o código oculto em sua própria estrutura neural. O protocolo dos 3 dias de silêncio, praticado pelos alquimistas de Alexandria, revela como concluir essa iniciação. No primeiro dia, você medita sobre a lei do mentalismo até que todas as cores se tornem douradas. No segundo, a lei da correspondência faz com que cada objeto à sua vista revele seu equivalente simbólico. As árvores mostram suas fórmulas matemáticas de crescimento, as nuvens desenham hieróglifos em movimento. No terceiro dia, ocorre o evento que os textos chamam de o casamento alquímico. Sua glândula pineal secreta, um composto cristalino que os químicos modernos identificaram como silício puro em forma bioativa, desencadeando visões da rede áurea que conecta todas as coisas.
Foi esse estado que permitiu a figuras como Paracelso realizar curas milagrosas e a Leonardo da Vinci enxergar invenções séculos antes de seu tempo. Mas a revelação final é ainda mais profunda. Quando o arquiteto do FBI Kenneth Run investigou os assassinatos do Zodíaco em 1970, descobriu que as cartas do assassino continham citações cifradas do Caibalion. O que não divulgou foi que, ao decodificar completamente as mensagens, encontrou instruções precisas para dobrar o tempo usando a lei do ritmo, e que os crimes pareciam seguir um padrão geométrico sagrado. Isso levanta a questão mais perturbadora. E se alguns dos eventos mais traumáticos da história fossem, na verdade, rituais herméticos distorcidos? O verdadeiro poder do Caibalion não está no bem ou no mal, mas no entendimento de que ambos são faces da mesma moeda cósmica e que o iniciado pleno transcende essa dualidade. Agora você compreende por que esse conhecimento foi tão fervorosamente protegido, não por seu potencial destrutivo, mas porque ele concede o dom mais perigoso de todos, a plena responsabilidade pela realidade que cocriamos a cada instante. O Caibalion não é um livro, mas um espelho, e o reflexo que ele mostra é sua própria face como Deus adormecido despertando. A jornada termina aqui, ou melhor dizendo, começa verdadeiramente agora. Quando fechar este vídeo, olhe para suas mãos. Elas nunca mais serão as mesmas. O poder esteve sempre nelas. A questão é: que realidade você escolhe criar?